No Congresso, uma comissão especial da Câmara dos Deputados debateu transição energética e a integração entre as cadeias de produção dos fertilizantes e do hidrogênio verde. O repórter Felipe Barcelos acompanhou a sessão e mostra pra gente na reportagem. O plenário 16 da Câmara dos Deputados ficou lotado para audiência pública da Comissão Especial de Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde. Em pauta, aspectos da produção de fertilizantes e o hidrogênio no Brasil. Uma questão sensível ao setor do agronegócio foi levantada por um dos deputados. É inimaginável o Brasil ser o país do agronegócio e se curvar, né? Estou falando o Brasil, se curvar aos preços de fertilizantes, né? Da China, da Ucrânia, da Rússia e outros tantos. Nós temos todas as condições, a primeira pergunta, nós temos condições de produzir o fertilizante que a gente necessita? Nós temos os insumos aqui no nosso país? Ou depende do governo para que os incentivos possam dar essas condições de produzirmos esses fertilizantes? Pesquisas recentes revelam que 85% dos insumos agrícolas utilizados pela agricultura brasileira são importados. Fator que gera insegurança para o setor, que fica dependente da produção externa. Dois riscos. Primeiro, de custo, que são muito variáveis e o agricultor viveu isso recentemente. Agora, por exemplo, nós vivemos um momento de baixa, mas esteve muito alto. E essa falta de estabilidade compromete qualquer cálculo. Mas tão grave quanto o preço é a questão do próprio suprimento, né? Então, hoje nós vimos que o Brasil pode avançar para ter um programa estável, consolidar isso e com um ingrediente a mais, que é com uma base renovável, uma base de baixo carbono. A percepção do presidente da comissão, o deputado Arnaldo Jardim, se deu após mais de 2 horas de debates sobre o tema, com convidados de diversas entidades envolvidas no setor. A maioria participou de maneira remota, como diretor executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para Fertilizantes, o Simprefert. O agro brasileiro é sempre visto, e ele é, de fato, o motor da economia nacional, ele tem que ser visto como tal, né? Mas o fertilizante, ele é o combustível, né? Sem combustível o motor não anda. O Brasil não pode se correr o risco de não ter autossuficiência na produção de fertilizantes. Pelo tudo que foi exposto aqui, fica claro que o Brasil tem absoluta capacidade e potencial para produzir fertilizantes de baixo carbono, né? Há uma indústria pujante que já vem investindo no Brasil há décadas e que precisa ter um olhar sério e urgente para que ela possa se expandir, né, e concretizar todo esse potencial, né? O governo brasileiro e o país precisam enxergar o setor de fertilizantes como absolutamente estratégico, o setor de soberania nacional, né, defensor da sustentabilidade ambiental e da segurança alimentar do mundo. Entre outros pontos, o debate realizado aqui na Câmara dos Deputados serviu para esclarecer aos parlamentares como se dá a interação entre a cadeia de suprimento dos fertilizantes e a produção de hidrogênio e como utilizar esse modelo justamente para reduzir a dependência externa dos insumos agrícolas. Um dos convidados do setor de energia falou do potencial brasileiro de se produzir fertilizantes a partir do hidrogênio verde para tornar a agricultura cada vez mais sustentável. O primeiro passo para você ter uma ureia verde competitiva e tornar o Brasil um expoente mundial nisso, para a gente começar a discutir, na verdade, produtos verdes final, ou seja, o nosso setor agrícola ter agora a carne verde, o milho verde, o algodão verde, o primeiro ponto é discutir energia barata. Com energia barata, hidrogênio barato, com hidrogênio barato, amônia barata, com amônia barata, ureia barata.
E o importante dessa cadeia verde, a grande esperança para o setor agro, que eu acho que ela pode trazer, é que ela pode trazer também um processo de compra muito parecido com o processo de energia. Ou seja, o setor agro tem um planejamento de compra da sua ureia e de sua amônia num prazo de 10, 15 anos. Ainda durante a sua participação, Rafael Cavalcante lembrou aos parlamentares que é urgente a elaboração de um marco regulatório para o hidrogênio verde, que trará segurança ao produtor na certificação da produção de baixo carbono. Ao usar o insumo, ao usar o fertilizante verde, o Brasil pode sair agora no processo de certificação, se começar a certificar o produto final, entregar para o produtor, inclusive, um mecanismo de valoração do seu produto, da atividade agrícola ou pecuária. Sobre a regulação, o deputado Arnaldo Jardim garantiu durante o debate que a comissão vai encaminhar uma proposta aprovada para votação em plenário ainda em 2023. Que nós temos um campo muito competitivo, a conta fecha, do hidrogênio, da amônia verde, e isso é a base para a produção de fertilizantes nitrogenados, a um custo menor. Nós teremos a comissão com uma proposta de regulação aprovada, apresentada durante o mês de outubro. Vamos deliberar em outubro e vamos querer levar essa matéria para plenário em novembro. Então, nos próximos meses, termos essa base de regulação estabelecida.